Preço dos alimentos é o maior no mundo, segundo a ONU, nos últimos 40 anos. E você vai ver também. Ministério da Saúde conclui a remessa de todas as doses de vacina aos estados. Governo federal anuncia as mudanças no programa Casa Verde e Amarela. O mês de julho, o Brasil registrou recorde na geração de energia por usinas termoelétricas. Pela sexta semana consecutiva, o preço médio da gasolina nos postos do país sobe. A Apple, fabricante do iPhone, lançou um novo aparelho mundialmente que, no Brasil, deverá custar R$14 mil. Ainda falando em tecnologia, o Instagram está de olho nos influenciadores. Tigre perde mais uma e acende todas as luzes de alerta no Majestoso. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 16 de setembro de 2021. O Ministério da Saúde concluiu hoje a remessa de todas as doses de vacina aos estados, suficientes para aplicação da primeira dose em todos os adultos brasileiros. O lote, com 1.100.000 doses, foi enviado por avião. Na solenidade, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, os personagens Zé Gotinha e Maria Gotinha reforçaram dois avisos. Quem tem mais de 70 anos. O primeiro foi o de que as pessoas com mais de 70 anos que completaram a vacinação há 6 meses devem receber uma terceira dose de reforço. E o segundo aviso foi de que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer caiu de 3 para 2 meses. Na sequência, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, imunizou 2 pessoas, incluindo o ministro das Comunicações, Fábio Faria. É um dia histórico para o país, um dia de agradecer todo o esforço do Ministério da Saúde, todo o esforço do governo federal, do presidente da República, que hoje o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos e já é o terceiro país do mundo que mais aplicou doses de combate ao Covid. Aquilo que o ministro Fábio falou, sermos o terceiro país em número de vacina, mas muitos dizem, não, mas proporcionalmente, do G20 nós somos o 6º país proporcionalmente. Então são números, Fábio, que ninguém imaginava que a gente chegava, a não ser as pessoas que acreditam nesse país. Em seu discurso, o ministro da Saúde destacou a contratação do total de 500 milhões de doses de vacinas, que vão garantir até o final do ano todos os brasileiros vacinados. E pediu a colaboração de todos os governantes do país para que adotem as regras do Programa Nacional de Imunização, para que o país lute unido contra a doença. É a fórmula que teremos sucesso na campanha. Já estamos tendo sucesso. Já reduzimos de maneira drástica o número de casos, já reduzimos de maneira drástica o número de óbitos. Então, se caminharmos como estamos caminhando, com base na orientação técnica científica, seguindo as recomendações do PNI, ao invés de uma torre de Babel vacinal, em que cada estado e município quer criar o seu próprio modelo, aí sim, nós vamos acabar de vez com o caráter pandêmico da Covid-19. Muito obrigado. E o governo federal anunciou mudanças no programa Casa Verde e Amarela, que ajuda famílias de baixa renda a conquistarem a casa própria. Em evento realizado no Palácio do Planalto, na presença do presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional explicaram as mudanças no programa Casa Verde e Amarela. O subsídio para os cidadãos de baixa renda darem entrada no imóvel foi ampliado de R$ 23.000 para R$ 35.000, a depender da composição familiar. Também foi elevado o valor do financiamento por meio do FGTS
Em uma nova modalidade do programa, estados e municípios vão entrar com uma contrapartida de 20% do valor das moradias. Com isso, a entrada dos imóveis para famílias com renda de até R$ 4.000 por mês será reduzida. 10 estados aderiram. Também foram anunciadas reduções nos juros. Agora as taxas serão de 4,25% ao ano no Norte e Nordeste e de 4,5% nas demais regiões. Antes, as taxas eram calculadas conforme a renda e o valor dos imóveis. O programa Casa Verde Amarela tem a menor taxa de juros da história do programa habitacional, presidente. São 4,5% ao ano para o conjunto do país, na faixa 1, e 4,25% nas regiões Norte e Nordeste, que são as regiões mais pobres do Brasil. E o resultado é um resultado expressivo, porque no ano passado, em função das mudanças que ocorreram, e é importante que se diga isso, 1,5 milhão de famílias brasileiras passaram a ser elegíveis para o programa, porque eles só podem comprometer até 30% da sua renda. Nós estamos aqui hoje para ampliar o limite do valor de venda dos imóveis para habitação popular. Cada ação que está sendo desenvolvida aqui é para permitir que aqueles que estavam desenquadrados passem a continuar enquadrados entre 10% a 15% e as empresas continuem a ofertar no mercado esses imóveis, porque estavam ficando desenquadrados. Isso vai permitir que não haja desemprego, que se continue a edificar, que se continue a construir, que as empresas continuem no mercado. E isso nós fizemos, presidente, como sempre fazemos, ouvindo, escutando, negociando, fazendo o nosso papel como gestor, mas saindo do gabinete do ar-condicionado para entender as demandas e as dificuldades de quem está com a mão na massa, de quem está operando, quem está na ponta da linha, como coloca com muita propriedade o presidente. Presidente, nós também estamos anunciando que as famílias até R$ 2.000, como veio aqui no filme, possam, independente do valor do imóvel, serem contempladas com a menor taxa de juro, né? Essa de juro de 4,25%. Nós estamos estabelecendo hoje parceria com 10 estados da federação. 10 estados da federação. Vou me permitir lê-los aqui, presidente. Esses estados, junto conosco, vão fazer um papel extremamente importante. Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Roraima, Bahia, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Inicialmente 10. Temos mais 4 conversando. E o que significa essa parceria? Nós já damos um subsídio. Esse subsídio diminui a necessidade da entrada, porque a grande dificuldade de se ter acesso ao imóvel é ter o recurso suficiente para dar entrada, não é a prestação. Com essa parceria, os estados se comprometem conosco a investirem na infraestrutura, a entregarem os terrenos, a aportarem recursos para aumentar esse subsídio inicial, ao invés de 20%, ser 40%. No mês de julho, o Brasil registrou recorde na geração de energias por usinas termoelétricas e também a menor produção de energia por hidrelétricas para o mês desde 2002. O aumento no custo da conta de luz é influenciado pela energia que é gerada nas termoelétricas. O cenário atual é reflexo da falta de chuva dos últimos meses e o início da crise hídrica, o que impacta na queda do armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas. Para ficar mais fácil de entender, o governo aciona mais termoelétricas para poupar água. Isso porque essas termoelétricas geram energia por meio da queima de combustíveis, como o óleo e o gás natural. E, consequentemente, as contas de luz aumentam. De acordo com a ONS, o operador nacional do sistema elétrico, em julho de 2021, 18.625 megawatts médios foram gerados pelas termoelétricas, a maior quantidade da história e o dobro do que foi verificado em março deste ano. O último recorde registrado foi em outubro de 2017, quando a geração de energia por este meio ficou em 17.711 megawatts médios. Já as hidrelétricas produziram 34.489 megawatts médios, o menor nível desde o último mês de racionamento de energia em fevereiro de 2002, referente à crise que teve início em 2001. Pela sexta semana consecutiva, o preço médio da gasolina nos postos do país subiu. O etanol e o diesel também ficaram mais caros.
O levantamento foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio da gasolina na semana que terminou em 11 de setembro subiu para R$ 6,05 por litro. Comparado com a semana anterior, a alta é de 0,86%. Cerca de 4.400 postos foram pesquisados. O valor mínimo encontrado foi de R$ 5,15 e o máximo de R$ 7,18 o litro. O preço médio do diesel também aumentou. Foi de R$ 4,62 para R$ 4,69, enquanto o etanol passou de R$ 4,61 para R$ 4,65. O combustível está sendo um dos maiores responsáveis pelo aumento da inflação em 2021, afetando diretamente o orçamento das famílias, que também foram prejudicadas com as altas nos valores dos alimentos e da energia elétrica. O IBGE aponta que no acumulado do ano, a gasolina já apresenta alta de 31%. E como os preços de venda dos combustíveis seguem o valor do petróleo, uma cotação mais elevada do dólar ou uma desvalorização do real contribuem para um aumento nos preços. E a seguir, a alta do preço dos alimentos chega ao maior patamar dos últimos 40 anos. A ONU informou que o preço dos alimentos atingiu o maior nível dos últimos 40 anos, com alta média de 33% em todos os países. No Brasil, os consumidores sabem quais são os itens que mais subiram, como o arroz, que hoje lidera o ranking com alta de quase 40%. No prato dos brasileiros, eles são essenciais. Arroz e feijão. É o que tem mais barato, arroz e feijão? Não exatamente, seu Paulo. Os grãos estão pesando no valor da cesta básica, que em agosto subiu em 13 das 17 capitais analisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em Campo Grande, a alta foi de 3,48%, seguida por Belo Horizonte e Brasília. Em Porto Alegre, a elevação foi menor, de 1,18%. Ainda assim, é lá que está a cesta básica mais cara do país. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, em julho de 2021, o preço do arroz acumulou alta de 39,8% em 12 meses. O percentual é quase 8 vezes maior do que o reajuste do salário mínimo. Quem pega um pouco de dinheiro vai para consumir coisas básicas da alimentação também. Então, arroz, feijão, proteína animal se acelerou, porque uma fatia de pessoas que não tinha acesso a essa alimentação passou a consumir. O desenvolvimento das 2 primeiras safras do feijão já foi prejudicado pela falta de chuvas. Alguns agricultores até desistiram do plantio da terceira entre os meses de maio e julho, pela falta de água nos reservatórios. A colheita de agosto e setembro ainda vai abastecer os supermercados, mas depois disso, os impactos da seca deverão chegar às prateleiras. O plantio ele representa mais de 40% dos custos para o agronegócio. Então eles já estão cortando a terceira safra, eles acreditam que não vai ter como aguar, né, ali para a questão do plantio do feijão. Então vai ter um corte de produção e a gente infelizmente vai sofrer uma aceleração forte dos preços. E isso vai acontecer dentro de 2 a 4 meses. Arroz e feijão. A cada dia fica mais difícil levar esses 2 itens para casa. Isso sem falar na mistura. Com o preço da carne vermelha lá nas alturas, a alternativa para muita gente foi consumir mais frango. Mas acredite, o grande vilão da inflação foi ele. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, no último ano o frango subiu mais de 40% em São Paulo. Superou o aumento da carne bovina. No sul, a alta não atingiu esse patamar,
Mas é de lá que vem a explicação. O aumento do frango ele é estritamente baseado no aumento do custo de produção, que é o preço do milho subindo em torno de 100%, né, nos últimos 12 meses. O preço da soja também oscilou em algumas situações entre 40%, 50% e 60%. E outros custos como energia elétrica, combustíveis, que impactam no custo de produção. Mas mesmo com esse aumento, para a dona Marinês, o frango ainda é a melhor opção. Eu comprei asa. Fazer o quê? Quando a dona de casa começou a substituir a mistura no prato, o frango era mesmo uma boa alternativa. É que a carne bovina sofreu aumento lá no início da pandemia. O dólar subiu um monte no país, também por questão Covid, instabilidade política, e aumentou as exportações da carne vermelha. Então a carne vermelha se tornou cara no país e parte das pessoas que consumiam carne vermelha passaram a consumir frango. Mesmo com os preços altos, a Eliane ainda consegue colocar as duas misturas à mesa. Por enquanto, né, tá dando para levar, né? Bora ver aqui mais pra frente. Como é que vai ficar? Vai ficar tudo mais caro. Com a maior seca dos últimos 91 anos, vem mais aumentos por aí. Vai se refletir numa falta de água, tanto para o processo produtivo. Ele resiste mais porque ele utiliza e reutiliza, mas para o abastecimento dos animais, né, para a hidratação dos animais, aí nós vamos ter que readequar a produção e acontece o fenômeno de falta de oferta, né, a oferta e procura diminui e novamente teremos uma reposição de preços. Podemos prever um aumento da cesta básica já para quando? Vai ser uma sequência de aumentos, né? Em todas as pesquisas mensais a gente vai ver essa sequência de aumento provavelmente aparecendo, né? É uma situação que não tem como, né? A água, sei que parece algo óbvio isso, mas é uma coisa muito básica para tudo que a gente tem na sociedade. Triste, especialmente para as pessoas da base da pirâmide social, mas é uma coisa que infelizmente a gente vai ver isso muito forte acontecendo ainda nos alimentos. E com preços tão elevados, já faz tempo que os brasileiros tornaram o prato mais simples. E a trégua agora poderá ser ainda maior. E aí, o que vai acontecer com o seu prato? Vai diminuindo cada vez mais, né? Faz uma farofa aqui de ovo, acabou. E por falar em alimentação, os agricultores de Criciúma estão comemorando as boas vendas da Feira da Agricultura Familiar, tanto que agora ela passa a ser em 2 pontos da cidade. Bom, a Feira da Agricultura Familiar na última semana esteve no estádio Heriberto Wilson, você acompanhou aqui no Informe Região. E agora a gente vai saber se realmente deu o resultado esperado. Sobre isso eu vou falar com o gerente da parte da agricultura familiar, da agricultura aqui do município de Criciúma. Zília, então vocês estão aí fazendo esses testes, né? Já foi feito, já tiraram um pouquinho aqui do passo, levaram para o estádio Heriberto Wilson, para o bairro Comerciário. E o que vocês tiraram dessa transição, desse novo momento da Feira da Agricultura Familiar? Na verdade, esse evento, a feira, acontecia aqui no Paço Municipal uma vez por mês. É tradicional aqui no Paço Municipal. E aí, em conversa com nossos produtores rurais, nossos feirantes, acharam bem descentralizar, fazer em outras regiões e atender outro povo, outro consumidor em outras regiões, certo? Em comum acordo, juntamente com o presidente da Associação de Moradores do Bairro Comerciário, Renato Marcelino, juntamente com o Anselmo, o presidente do Criciúma Esporte Clube, ele desceu o espaço do Heriberto Wilson, do estacionamento amplo, né? E foi feita a experiência lá, quinta-feira passada foi feita a feira lá. E foi positivo todos os aspectos. Tanto para o consumidor, né? O espaço, né? Para estacionamento, e para os feirantes, que praticamente venderam todos os seus produtos ali que foram colocados na feira. Então, assim, sendo primeira experiência lá no comerciário, no bairro Comerciário, nós vamos continuar lá na quinta-feira que vem. Então, né, na próxima quinta, voltaremos lá no estádio Heriberto Wilson para ter a Feira da Agricultura Familiar. E é claro, agora com mais produtos, para atender mais gente, para o pessoal não ficar sem produto cedo, né, Zília? E como a gente estava conversando antes, é um outro tipo de venda, é para aquele consumidor que vai fazer o almoço. Aqui no Paço é o pessoal que fica mais aqui nas repartições, mas lá é mais dona de casa, mais o consumidor da hora, né? Por isso os produtos foram tão rápidos. Com certeza, né? Aqui é um público diferenciado no Paço Municipal, porque são mais funcionários públicos municipais e também aquelas pessoas que procuram a prefeitura e no retorno das suas casas
adquirir também seus produtos aqui. Então é diferenciado nesse sentido. E lá não, são pessoas que procuraram a feira para adquirir seus produtos, para fazer o seu almoço, sua janta, para ter durante a semana esses ingredientes para fazer os seus almoços lá, né? A janta, enfim, o café. O povo diferenciado nesse sentido. Então por isso que lá a gente foi uma experiência, os produtores levaram praticamente a quantidade que vende aqui no Paço Municipal e lá a expectativa dobrou, né? Então chegou 11 horas da manhã lá, tinha feirante que não tinha mais seu produto para comercializar. Agora eles foram avisados. Quinta-feira que vem vão chegar às 7h30 lá, instaladinhos já todos eles lá, e vão dobrar a quantidade de produtos para atender a maior parte da população aqui daquela região, não só do bairro Comerciário, mas de toda a região de Criciúma. E já tem previsão para ir para outros bairros também, Zílio, ou por enquanto vai ficar só ali no Comerciário? Não, assim, a gente fechou o calendário, né? São duas quinta-feiras aqui no bairro Comerciário e 2 quinta-feiras aqui no Paço Municipal, né? Existe também um projeto dos alunos do Marista, que eles querem fazer uma feira de produto orgânico ali na praça próximo ao Marista, né? Estamos estudando, tem uma comissão de alunos que nos procuraram também, que querem levar a feira de produto orgânico ali para o Marista, aquela região do Marista, do Correia. Estamos estudando juntamente com a IPAG, para ver o certificado dos produtos, para exatamente atender esse pedido desse estudante, que é um projeto deles, né? E também existe solicitação, sim, de outras comunidades, como a Grande Próspera, solicitando para fazer no Parque das Nações, a Grande Santa Luzia também solicitando que pudesse fazer lá também. Então, mas assim, a gente está estudando devagarzinho, com certeza, ao longo do tempo, depois de todo o planejamento, nós vamos conseguir atender também todas essas regiões. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então tá aí, né? O bairro Comerciário será contemplado mais uma vez na próxima quinta-feira com a Feira da Agricultura Familiar, hoje aqui no Paço Municipal, né? Enquanto houver aí os produtos, mas a certeza é que está sendo um sucesso e aqui os comerciantes, os agricultores da parte da agricultura familiar do município vão ganhando um plus a mais para continuar comercializando os seus produtos. Voltamos ao estúdio. E a Apple, fabricante do iPhone, lançou o novo aparelho mundialmente. Aqui no Brasil, ele irá custar no seu modelo top de linha a bagatela de R$14 mil. A Apple apresentou o iPhone 13. O presidente da gigante americana, Tim Cook, elogiou as câmeras aprimoradas, telas mais brilhantes e novas funções para os dispositivos. São 4 novos modelos do smartphone, desde a versão mini, que será comercializada a partir de $700, até o iPhone 13 Pro Max, que começa em $1.100. Esses preços são semelhantes aos do iPhone 12, quando foi colocado à venda no final do ano passado. Segundo a Apple, as câmeras e baterias têm um desempenho melhor e a capacidade 5G deve ser implementada para mais de 200 operadoras de telefonia em 60 países e regiões até o final do ano. Mas, ao contrário do ano passado, com a incorporação da conexão 5G, as melhorias técnicas da nova geração de aparelhos da marca não incluem mudanças fundamentais. A Apple também revelou novos tablets, os iPads e novos modelos do relógio inteligente, o Apple Watch Series 7. E a seguir, o Criciúma faz feio na estreia da Copa Santa Catarina e deixa a torcida preocupada. Falando em tecnologia, o Instagram está de olho nos influenciadores e o que eles podem fazer com o uso da sua rede. A plataforma assinalou que estuda formas de reagir quando detectar que os usuários se concentram nesse tipo de imagem. Para o periódico com sede em Nova York, a rede está ciente do problema, já que realizou pesquisas próprias, mas está minimizando a influência da difusão de padrões de beleza no psicológico de dezenas de milhões de jovens. Uma executiva do Instagram destacou que as redes sociais por si só não são boas nem ruins e que elas não abrangem necessariamente os problemas sociais da vida real.
A profissional também afirmou que o artigo se concentra nas descobertas de estudos limitados e os apresenta em uma posição ruim. A estreia do Tigre na Copa Santa Catarina teve ares de desastre. O Criciúma perdeu por 2-0 para o Hercílio Luz. Em 4 partidas, essa já é a terceira derrota do Criciúma. O tricolor entrou em campo pela primeira rodada da Copa Santa Catarina diante do Hercílio Luz na noite desta quarta-feira em casa e foi derrotado por 2-0. O problema não foi o placar, foi a forma de atuação do time. Com a volta do torcedor ao estádio, o técnico Luciano Almeida comandou um time apático e pediu no final da partida paciência para os torcedores. Não só o torcedor, mas como todos aqui, né, do Criciúma, a gente saiu decepcionado. Não fizemos uma boa partida. A gente tem que reconhecer também que o adversário, né, fez uma excelente partida. O adversário, acredito que venha treinando muito mais do que a gente. Essa equipe que jogou hoje foi uma mescla, né, de alguns profissionais com alguns atletas da base, então uma equipe totalmente desentrosada. Não é desculpa, né? A responsabilidade é toda minha. Então, acredito que hoje a gente não teve a capacidade nem a competência de conseguir esse resultado. O torcedor tem todo direito, né? Bem-vindo ao Criciúma Esporte Clube, né? Com pouco público, mas é um torcedor que cobra, né? É um torcedor que quer ver sempre o Criciúma vencendo. E o torcedor tem total razão de vir, procurou incentivar no começo ali e depois cobrou, óbvio, né? Aqui no Criciúma, em qualquer outro clube, quando não se ganha, tem a cobrança. Agora o Tigre pensa novamente na Série C do Campeonato Brasileiro. Joga a classificação antecipada neste sábado contra o Mirassol em casa às 5 horas da tarde. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.